hoje ela vai ser a boca de Deus aqui para nós, que ela fale do seu coração para os nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, Pai, a nossa mente, receptivos para receber o recado do Senhor, que nós possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que foi aprendido hoje, que essa mensagem, Senhor, possa cair numa terra boa e frutificar, Pai. Nós te agradecemos pela vida dela, da sua casa, da sua família, e esse privilégio, Senhor, essa honra de tê-la hoje aqui ministrando para nós, na autoridade, Senhor, do nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? A honra e o privilégio é meu, né? Porque você está trazendo um recado de Deus, é algo assim muito especial e é uma responsabilidade muito grande também. Então hoje, como quinta-feira está sendo pregado, está sendo falado mais ainda, né, sobre o Espírito Santo, eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração, o que Deus tem me ensinado a respeito do Espírito Santo, a respeito de ser templo do Espírito Santo, a respeito de ser obediente ao Espírito Santo. Porque nós sabemos que sem Ele nada vamos fazer nesta terra. Porque a obra do Senhor, a obra de salvação, a obra de transformação, ela está sendo feita, está sendo gerada pelo Espírito Santo no coração de cada um de nós. E o que nós precisamos é seguir o que o Senhor está falando, é obedecer o que o Senhor está nos ensinando, para que a gente possa estar ali de pé para o grande dia que Jesus virá nos buscar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. Aí nós vamos ler a partir do verso 9, ok? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Amém? Todo mundo já achou? Amém? Está escrito assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundidades de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Visto isso, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais por espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa mais linda. O Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. E todas essas coisas que nós precisamos aprender, que está na palavra de Deus, essa nova vida que o Senhor nos conferiu, essa nova criatura que nós somos, que precisa ter a sua mente renovada, que precisa estar ali na presença de Deus, para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, para estar preparado para o dia que Jesus vier nos buscar. Essa mente, ela tem que ser renovada pelo Espírito Santo, porque nós só vamos conseguir compreender as coisas de Deus pelo Espírito. E não é de nós mesmos. O homem natural, como nós lemos aqui, ele não consegue compreender as coisas espirituais, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós viemos com toda a carga de conhecimento que foi nos dado a conhecer desde pequenininho, né? Com os nossos pais, na escola, com os nossos amigos, com as nossas próprias experiências. Mas todas essas coisas, todos esses conhecimentos, por mais exaltáveis que fossem desde de criança, com a faculdade, com o nosso trabalho, com o nosso desempenho, com as nossas vitórias, elas não são suficientes para compreendermos as coisas de Deus. Nós só vamos compreender as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Por isso é tão importante
nós buscarmos as coisas que vêm do alto. É tão importante, como templo do Espírito, nós darmos essa liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar, para nos corrigir, né, para nos exortar e para podermos, com o nosso caminhar com Ele, estarmos aprendendo a sermos cidadãos dos céus, né? Já foi pregado aqui várias vezes que nós não pertencemos a este mundo, que nós temos a nossa pátria no céu, né? Que nós estamos sendo preparados para viver junto com o Senhor. E o que nós vivemos aqui na terra, o Senhor não tem parte dela. Porque nós somos homens carnais enquanto vivemos fora da vontade de Deus, enquanto vivemos sem a direção do Espírito Santo. Por melhor que seja a pessoa, por mais bondosa que seja a pessoa neste mundo, ela não vai conseguir se comparar a alguém que está sendo gerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes, para os homens, para as pessoas, o que nós fazemos, né, depois de convertidos, parece loucura, porque eles não compreendem verdadeiramente. Não vai adiantar a gente discutir com alguém que ainda não conhece o Senhor, alguém que ainda não tem o Espírito Santo, alguém que ainda não teve uma experiência com Deus, aquilo que nós sabemos. Porque eles não vão compreender, não vão compreender. Eles ainda não têm a mente de Cristo, né? E nós sabemos que o Senhor nos deu essa mente, o Senhor nos conferiu o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, trabalhando em nós para um propósito. Porque tudo nessa terra tem um propósito. Jesus, quando Ele veio e deu a sua vida por cada um de nós, quando Ele se entregou, né? Quando Ele foi morto, mesmo sem pecado, mesmo sem razão, né? Sem justificativa humana, né? Que a gente possa dizer. Ele veio para que todo mundo fosse salvo, não é isso? Né? Ele veio para que todas as pessoas um dia pudessem conhecê-lo, para que todas as pessoas não fossem mais escravos do pecado, para que todas as pessoas pudessem contemplar a glória de Deus, para que todas as pessoas pudessem ser como na criação, como na primeira criação, né? A imagem e a semelhança do Senhor. E é isso que nós estamos lutando, é isso que nós estamos nessa caminhada, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. E a gente aprende, com os nossos irmãos em Cristo, né, na palavra de Deus, que quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. E um pouco da minha experiência, o que eu posso contar para vocês, é que quando nós estamos nessa caminhada, muitas barreiras nós temos que vencer. Nós precisamos deixar verdadeiramente o nosso eu de lado, a nossa vontade de lado, a nossa justiça de lado, o nosso direito de lado, para que Deus possa operar em nós. Quando nós vemos aquele versículo que Paulo diz, né, quando sou fraco, eu sou forte, e vemos que o Senhor, Ele trabalha ali, Ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nós vamos ver que tudo que nós trouxemos de bagagem antes de aceitar Jesus, ela não vai interferir na nossa salvação. Ela não vai servir para que a gente seja edificado. Volto a dizer, por mais bondosa que seja a pessoa, por mais correta, fiel, idônea, né, que seja a pessoa, essas características anteriores a Jesus, elas não são suficientes para nos levar na presença de Deus. Então eu preciso verdadeiramente, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso deixar que o Espírito Santo me conduza, eu preciso me render à vontade do Senhor, amém? Vamos ler o versículo que eu separei para a gente comentar aqui. Lá em João capítulo 7, abra lá por favor, João capítulo 7, versículos 38 e 39. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Ele diz assim, Jesus ensinando, né? Ele falando, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando o Senhor fala que haverá
fontes de águas vivas, né, a jorrar do nosso interior, e ele vai jorrar para a vida eterna. É porque o Espírito Santo, ele vai fluir de uma tal maneira dentro de nós, que vai modificar a nossa mente, vai abrir os nossos olhos, vai abrir os nossos ouvidos, vai abrir o nosso entendimento, nos dá discernimento, nos dá conhecimento de quem é Deus, conhecimento de quem nós somos no Senhor, para que a gente tenha condições de viver neste mundo, mas no Espírito. Para que a gente tenha condições de negar a nossa própria vontade. Muitas vezes, nós experimentamos algo assim tão bom, de acordo com a nossa vontade, e de repente aquilo que era tão bom ao nosso parecer não era da vontade de Deus, né? Para nós estarmos situados nisso, nós passamos por um processo. Quando nós aceitamos Jesus, não é assim, né? Como uma varinha mágica que então pronto, você tem o Espírito Santo, sua mente já está renovada, você agora só vai fazer a vontade de Deus. Não existe isso, né, amados? Mas nós sabemos que na nossa caminhada, dia após dia, nós vamos ser transformados, nós vamos ser moldados, nós vamos ser purificados. E essa purificação, como o Senhor nos ensina na sua palavra, que muitas vezes precisamos passar pelo fogo, né, para aparecer aquele ouro purificado, não é fácil, não é agradável. Mas com os rios de águas vivas que vão fluindo dentro de nós damos conta, nós temos a paz, nós vamos poder contemplar a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu vivi em Belém há 40 anos, né? Vivi lá há 40 anos. Vivi lá contra a minha vontade, porque eu queria estar aqui, mas o Senhor me quis lá. Então, vocês veem que eu passei por muitos momentos assim de não fazer a minha vontade. Foram muitos anos de não fazer a minha vontade, que a minha vontade maior era estar aqui, era viver aqui, era estar com a minha família, né? Aqui, lá, eu não tinha a minha família, ninguém da minha família lá, só o meu esposo mesmo. Mas nessa caminhada desses 40 anos, a gente diz até que é um ano profético, né? Porque depois dos 40 o Senhor me trouxe para cá, por muita gente, muitas vezes, justificada ali na minha vida, justificada nos meus pensamentos, nos meus valores, eu poderia muito bem, eu vou embora, vou pegar minha mala, meus filhos, e vou embora, né? Mas eu sempre quis fazer a vontade do Senhor. Sempre quis fazer. Foi a minha decisão. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E nesses 40 anos eu neguei a minha vontade. Muitas e muitas vezes. Vi a bênção de Deus, vi. Porque eu sempre pedi ao Senhor que abrisse os meus olhos para enxergar as vezes que estava derramando na minha vida. Porque eu tinha certeza de que todos os dias tinha a bênção de Deus sendo derramada na minha vida. E a minha vontade era tão grande de vir para cá, de estar aqui, né, com a minha família, que eu não queria ficar cega pela minha própria vontade. Porque acontece isso, não acontece? Às vezes você quer tanto alguma coisa, e aquilo não acontece, e você então não enxerga que Deus já te abençoa de outra maneira. Você não enxerga que aquele não é o momento de Deus, você não enxerga que aquilo que você está passando, que não é da sua vontade, é o momento que Deus está trabalhando em você. É o momento que Deus está abençoando a sua volta. Porque nós vivemos, queridos, não para nós mesmos, mas nós vivemos de uma maneira que todas as pessoas ao nosso redor, elas vão ser atingidas, abençoadas ou prejudicadas pelas minhas atitudes, não é isso? Então, nós podemos pensar de uma maneira assim, quando eu realmente entreguei o Senhor, eu falei, tá, Senhor, tá aqui, estou aqui. Não vou não, o Senhor não quer que eu vá não. Não é hora de eu ir não, estou aqui, Senhor. Né? O Senhor faça como o Senhor quiser, continuei fazendo as minhas coisas, não abandonei a igreja, não abandonei a obra, não abandonei a fé, porque era o que me sustentava, eu ia abandonar o quê? Né? Às vezes eu penso assim, a nossa fé é como se nós estivéssemos no mar aberto. E aí, você está segurando ali numa boiazinha. O ideal seria você estar num barco, num navio, né? No meio do mar aberto, ali seguro, tendo a controle, a direção do leme ali, para você ir onde quiser. Mas às vezes nós estamos no mar aberto. Eu vejo a fé como isso, como essa boiazinha. Eu preciso crer que eu estou segurando aquela boia, mas eu creio que daqui a pouco vem um navio.
Nem que seja 40 anos depois e daqui a pouco vem o navio, né? Mas eu preciso continuar crendo que aquela boia vai me sustentar ali, né? A boia é figurativa, porque nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, né? Ele manda quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer para nos sustentar. E o Espírito Santo, gente, é assim, primordial para que a gente seja fortalecido. Se eu não buscar, se eu não procurar conhecer mais dele, se eu não me alimentar da palavra, se eu não estiver ali nessa comunhão com o Senhor, não tem como eu mesma me fortalecer. Eu posso ter um pastor maravilhoso que está ali me orientando, conversando comigo, um amigo, né? Que vai conversar comigo, que vai me dar uma força, que vai me dar uma luz. Mas se o Espírito Santo não estiver ali, tendo voz dentro de mim, aquilo é passageiro. Mas se é o Espírito Santo que está me fortalecendo, a cada passo que a gente dá, a cada momento, a cada situação, a cada experiência que a gente tem com Ele, nós somos cada vez mais fortalecidos. E isso é um processo. Nós precisamos desse fortalecimento. Porque é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas. Quantas vezes eu acredito que todos nós aqui, muitas vezes a gente está passando uma situação difícil e você não vê uma solução, mas aí vem um versículo na tua mente. Olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Olha, Deus jamais vai te abandonar, eu estarei contigo até o final dos séculos. Né? Olha, eu sou o Espírito Santo, eu sou o seu ajudador. Eu te auxilio nas suas fraquezas. Então nós precisamos desta comunhão para que o Espírito Santo possa ir nos fortalecendo e nos ajudando. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu não me lembro direito quem é, se não me engano é Abacuque, que ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque muitas vezes nós estamos em situações que nós vivemos no mundo, gente. Esse mundo, ele tem tristeza, ele tem angústia, ele tem injustiças, não é? Tem muita maldade, tem muita corrupção. Mas nós precisamos estar com a nossa mente no Senhor. Então, eu preciso trazer à memória aquilo que o Senhor já me disse, a promessa que está aqui, o que o Senhor me fala. E isso eu só vou conseguir se eu tiver essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se eu não tiver uma vida no Senhor, com o Senhor e no Senhor, eu não vou ter condições de viver essa vida que Jesus traçou para mim e para você. Eu não vou ter condições de cumprir o propósito que Jesus escreveu para mim e para você. Né? Eu preciso do Espírito Santo. E, além disso, nós precisamos o quê? Reconhecer que, sem falar de ministério, sem falar de chamado, um chamado propício, né? Um chamado especial, porque todos nós temos um chamado que a gente não pode negar, que é você estar ali dentro da sua casa como luz, que é você levar a sua família a Jesus, né? Que é você estar ali atento para interceder pelos da sua casa. Esse chamado todos nós temos. Agora, um chamado de apóstolo, um chamado de pastor, um chamado de mestre, né? Esses são chamados específicos que o Senhor vai nos conceder dons para exercer, né? Mas o que nós precisamos aproveitar nessa caminhada, que às vezes é difícil, às vezes tem tristeza junto, tem angústia junto. Mas se nós estivermos no Senhor, o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele não é o nosso ajudador, não é o consolador, é quem nos fortalece, né? Então nós precisamos crer que Ele é isso, que Ele vai fazer isso. Crer que Ele jamais vai nos abandonar. Eu costumo dizer assim, eu costumo pegar uma pessoa e botar do meu lado aqui. E caminhar com ela. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Por onde eu for, Ele vai. Mesmo que eu esteja toda errada, né? O Espírito Santo está lá tristinho, está lá calado, eu não deixei de falar, porque se eu estou errada, é porque eu não estou ouvindo a voz do Senhor, né? Mas Ele está conosco. Se eu estou errada, mesmo se eu estiver ali em pecado, Deus não vai me abandonar. Ele não vai ficar feliz comigo, né? E eu vou colher os frutos do meu pecado. Mas o Senhor não vai me abandonar, não vai me rejeitar. Quando eu for até Ele, Ele não vai me rejeitar. Uma história muito linda que eu gosto muito, que é a do filho pródigo. Porque nós, como seres humanos, com a mente humana, nós rejeitamos aquelas pessoas que nos magoam, não é isso?
aquelas pessoas que são injustas conosco. E no caso do filho pródigo, que era tão amado, que tinha tudo na presença do pai, na sua casa, e ele pede a sua herança, uma herança que a gente só recebe depois que está morto, né? Mas ele pede ao pai ali enquanto está vivo: eu quero a minha herança, pai, eu quero fazer o que eu quiser, quero ser dono da minha vida, não quero mais estar debaixo da tua proteção, debaixo da tua orientação. O filho foi muito injusto, foi muito ingrato com o pai. E aconteceu o que aconteceu com ele, que eu creio que todo mundo já conhece a história do filho pródigo. Mas a coisa mais linda é que ele volta, ele reconhece, né? Ele se arrepende verdadeiramente, ele volta, e antes dele chegar até a casa, o pai já está lá, esperando por ele. Porque o pai não desiste de nós. Jesus pagou um preço muito alto por nós. Nós somos muito valiosos, e a gente não entende muito isso, né? Porque quando nós somos magoados, machucados por alguém, a gente não gosta muito daquela pessoa, não quer muito tê-la por perto. Mas o pai é diferente. E nós precisamos ser como o pai. Ele foi, ele abraçou o filho, ele o recolheu, o reconheceu, deu a ele o que precisava, colocou um anel no dedo, deu novas vestes para ele, quer dizer, deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Aceitou o arrependimento do filho, perdoou o filho. Esse é o nosso pai. E muitas vezes, queridos, quando nós erramos, nós achamos que Deus não vai nos perdoar. Nós achamos que Deus vai ficar sempre assim: ó, você agora vai ficar de castigo aí. Que nem o ser humano, né? Você agora vai ficar de castigo. Claro que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas a presença do Pai, o ensinamento do Pai, o amor do Pai, a reconciliação com o Pai jamais nos será negada. Então, o Espírito Santo é Ele quem nos dá conhecimento disso. Se eu não souber quem eu sou para Deus, quem eu sou em Cristo, e se Cristo não estiver em mim, para que eu possa obedecer, para que eu possa fazer a vontade do Pai, nós não somos nada. Tem dois irmãos na Bíblia que eu acho muito interessante. Primeiro foi Estevão, né, que foi o primeiro mártir da igreja. Um dos apóstolos ali foi escolhido junto com Filipe e com outros. E ele foi escolhido para sair pregando a palavra de Deus. E ele era tão cheio do Espírito Santo que aquilo incomodava o diabo. Incomodava aqueles fariseus, incomodava aquelas pessoas que não queriam nem falar de Jesus, não queriam muito menos ouvir falar de Jesus. E ele pregava com autoridade, ele pregava ali na unção do Espírito, e ele não tinha receio de pregar. E uma certa vez, quando ele estava pregando, ele encheu de ira tantas pessoas que ele acabou sendo apedrejado, né? Foi apedrejado até a morte. E nesse momento que ele estava sendo atacado, ele vira para eles e diz assim: eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo o Filho do Homem, né? Ele estava enxergando, contemplando, gente, espiritualmente, a casa dele, e a nossa casa, né? Nós queremos para lá também. Então, algo assim tremendo. E vocês imaginam a morte dele, que dor, né? Que ele deve ter sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim: se ele estava cheio do Espírito Santo, como a Bíblia nos mostra, né? Naquele momento, gente, ele já estava arrebatado nos sentidos, ele não deve nem ter sentido a dor das pedradas. Porque a Bíblia não relata que ele estava, né, gritando de dor nem nada. Ele só estava ali contemplando a presença de Deus, né? Contemplando a glória de Deus. E isso é algo assim que eu creio que um dia nós vamos experimentar aqui nessa terra, mas futuramente todos nós iremos experimentar isso mesmo, né? A presença de Deus, na totalidade de Deus. Outro irmão que me chama muita atenção, que é Filipe, aquele, né, que foi lá, correu atrás da carruagem com o eunuco, né? Foi, ensinou a palavra para o eunuco, tirou as dúvidas dele, porque ele estava lá: o que eu vou fazer com isso aqui? Estava lendo Isaías, eu não estou entendendo essa palavra. Filipe vai, explica tudo para ele, né? E depois Filipe, depois de ter batizado o eunuco, né, Filipe desaparece, arrebatado. Ele, gente, arrebatado antes de morrer, nem nada, some daquele ali, aparece em outro lugar. O que me chama atenção, queridos, né, nesses dois irmãos, é que nós temos, como nós lemos no primeiro, né,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós precisamos tirar na nossa mente desse natural que nós vivemos e passar a buscar mais a Deus, pensar mais nas coisas do alto, para poder experimentar o sobrenatural de Deus, né? Nessa época aqui de Atos dos Apóstolos, nós vemos que havia muito mais curas, havia muito mais libertações, havia muito mais prodígios, milagres, né? Porque eles estavam ali cheios do Espírito. Eles tinham o propósito de cumprir aquilo que Deus havia mandado para eles. E nós precisamos fazer isso. Por mais que seja apenas, querido, dentro da nossa própria casa. Quantos dos nossos familiares estão sendo atacados dentro da nossa casa ou dentro da nossa família e nós não sabemos o que fazer, porque humanamente não tem como fazer. Eu não estou falando assim, a pessoa está com dificuldade financeira, eu tenho dinheiro, eu vou lá, vou ajudar a dificuldade financeira dela, vou ajudá-la, né? Dar uma mão. Eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente. Porque se nós entendemos as coisas de Deus, se nós temos a fé, pelo Espírito de Deus, para termos discernimento, para compreender, para estarmos ali sendo praticantes, né, do poder de Deus na nossa vida, como é que aquele que está dentro da nossa casa que ainda não crê, às vezes até já aceitou Jesus, né? Às vezes já até se batizou nas águas, mas como não se alimenta da palavra, como não está buscando, como não teve transformação ainda, ele ainda está sujeito aos ataques do maligno. E se nós não tivermos esse sobrenatural agindo na nossa vida, para qual palavra você repreender, para qual palavra você ensinar, para qual palavra você está intercedendo para que aquela pessoa seja liberta, seja transformada, o que é que vai fazer na nossa casa? O que é que vai acontecer na nossa casa? Nós não vamos poder agir. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar, compreender a palavra, pedir a direção do Espírito Santo nessa nossa caminhada, né? Para que a gente cumpra o propósito de ter o Espírito Santo em nós, que é a salvação, que é a libertação, que é ajudar as pessoas na transformação da sua vida, para que todos estejam preparados para a volta do Senhor Jesus. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A gente sabe que nem todos serão salvos, a Bíblia mesmo nos revela nisso. Mas eu sei quem é que não vai ser salvo? Com os meus olhos? Não. Então eu tenho que procurar ajudar a todas as pessoas para que elas tenham pelo menos a oportunidade de aceitar a Jesus. Pelo menos, né? Então, queridos, o Espírito Santo, quando é pregado, quando você sabe que você tem aí dentro de você, já tem o Espírito Santo com todo o fruto do Espírito que você precisa, né? Que você já tem a fé, que você já tem o amor, que você já tem o domínio próprio. O domínio próprio, acho que é o último dos frutos que as pessoas conseguem exercer. Mas está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então, os frutos estão aqui. Eu tenho que exercitar para que eles façam parte da minha vida cotidianamente, né? Então, eu preciso, queridos, nós precisamos buscar mais o Espírito de Deus, olhar mais para o Senhor, fazer como Jesus nos ensina lá quando Ele está no meio da tempestade. E os apóstolos estão lá olhando aquelas ondas enormes, querendo derrubar o barco, né? Enquanto Jesus está dormindo. E ele, quando ele acorda, ele chama Jesus, acorda Jesus, e Jesus fala, homem de pouca fé. Aí Jesus manda acalmar a tempestade. O que é que ele nos ensina com isso? Eu não preciso ficar com medo das circunstâncias. Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias. Eu preciso crer no poder de Deus na minha vida. Isso acontece com a minha caminhada com Ele. Não é da noite para o dia, mas acontece, queridos, acontece. Nós andamos lá em Belém, num carro, nós estávamos naquela época do Collor, né? Que ele rapou o dinheiro de todo mundo, o negócio ficou feio. E nós tínhamos um Fiatzinho, e fomos andando no carrinho, o carrinho começou, né, a dar o sinal de velhice. E nós ficamos, querido, 4 anos, olha bem minha mão, 4 anos, eu sei que tem gente que tem milagres maiores ainda, mas 4 anos andando nesse carrinho assim, ele parava,
Aí a gente orava. Pronto, agora vamos ligar. Ligava, ou na primeira ou na segunda tentativa, ligava. Nunca nos deixou na mão. Ligava. 4 anos. Quando nós tivemos novamente, né, que as coisas melhoraram, tivemos dinheiro para botar o carro na oficina, o mecânico disse assim, mas eu não sei como vocês estavam andando nesse carro não tinha condição nenhuma de estar andando. Então, coisas assim, durante esses 40 anos, aconteceram na nossa vida. Para a gente experimentar, né, o poder de Deus. Para a gente ver que o propósito que Deus tinha para nós, de estarmos ali, de fazermos a vontade dEle, surtia efeito na nossa vida, para fazer acontecer milagres, né? E nós temos muitos milagres. Participamos, tivemos o privilégio de sermos muito abençoados por Deus, né? E com a nossa caminhada a gente vai se conhecendo. Mas hoje eu quero colocar, né, diante de vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Ah, mas eu estou cansada, pastor, eu estou cansado, eu tenho muito trabalho, eu não tenho tempo. Gente, durante todo o seu dia, você pode estar ali orando. Não é para orar sem cessar? Orar em espírito, todo dia, toda hora. Não tem como você ficar assim, vendo alguma coisa acontecer e ficar... Quando eu chegar lá em casa eu oro. Não, é naquela hora. Ora sim. O tempo todo. Jesus orava o tempo todo. Mesmo quando ele estava lá com os discípulos, ele parava, quando ele precisava, né, de um tempozinho, porque ele era muito assediado ali, ele parava e ele orava sozinho, mas o tempo todo ele estava em espírito. E ele diz para andarmos em espírito.